Queridos, vamos para mais uma aula da doutrina de Jesus Cristo, Cristologia. Estamos aqui na página 38, letra P, P de pato, foi onde a gente parou. Na aula passada, a gente viu sobre as características da humanidade de Jesus, A gente tinha começado na aula retrasada, tínhamos parado na letra E da página 37 sobre a tentação de Jesus, e foi a partir daí que começamos na semana passada. Então discutimos amplamente sobre essa tentação de Jesus, e a pergunta que eu tinha deixado, que foi discutida na aula passada, logo no começo, foi da possibilidade, se Jesus teria ou não possibilidade de haver cometido pecado. Enfim, discutimos bastante, depois vimos todas as outras características e começamos as características da divindade de Jesus, e por conta do horário paramos aí na letra P da página 38, tá bom? Vamos continuar a partir daqui, já está acabando aí, Eu coloquei na apostila aqui, em ordem alfabética, as características da humanidade e da divindade de Jesus. Cada uma, tanto as características da humanidade como da divindade, eu alistei nas 26 letras do alfabeto, mas daria para fazer o dobro, sobretudo na divindade, tá? Quando eu concluí aí as 26 da divindade, eu lembrei de mais umas 5 ou 6, eu disse, não, mas eu vou ficar por aqui, também senão a matéria vai ser só isso. Quando eu for escrever, aí publicar isso aí, esse conteúdo, aí eu coloco mais, tá? E também eu não queria dar o máximo, exaurir isso aí, para que vocês também falassem, tá? Bem, e eu disse, não, tá bonitinho assim, do A ao Z, tanto na humanidade quanto na divindade, enfim. Bem, então colocamos aqui, letra P, página 38. Jesus conhece todas as pessoas desde sua origem. E aí foi onde a gente acabou vendo essa questão, que é quando Jesus fala de Natanael. Natanael é chamado, Vem ver o Messias. Vem ver se esse homem não é o Messias. Aí, de onde ele veio? Ele veio de Nazaré. Ele morava em Nazaré, E Nazaré era uma cidade muito pequena naquela região e muito mal vista. Então, Nazaré era uma cidade, considerada uma cidade de muita pecaminosidade. E havia um ditado naquela época, no primeiro século, aquela região, melhor dizendo, no primeiro século, que dizia o seguinte: vai passar uma noite em pecado, passa uma noite em Nazaré. Era um lugar de muita prostituição, tá? Aí tinha uma fama muito má, E Natanael deixa isso muito claro no capítulo 1 aí de João. Ele diz assim: porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Quando ele chega lá, Jesus disse: Natanael, antes de você chegar, eu te vi debaixo da figueira. Os comentários bíblicos variam a opinião dos estudiosos quanto a essa questão da figueira. Então, alguns acham que antes dele chegar lá onde Jesus estava, Natanael chegar, ele estava sentado debaixo de uma figueira, árvore muito comum em Israel. Outros acham que não. Há uma história, não há comprovação dessa história, tá? Mas alguns estudiosos do Novo Testamento falam sobre isso, e que Natanael, na verdade, foi abandonado quando bebê nos pés de uma figueira, e aí alguém achou, criou e tudo mais. Então, se for isso, Jesus está indo até a sua infância, seus primeiros dias de vida. Seja como for, se foi momentos antes ou anos antes, esse texto aponta para a divindade de Jesus, tá bom? Não vai, se foi momentos antes, também não vai tirar a característica da divindade dele, não, sua onisciência. Tá com a apostila aí, varão? Página 38, letra Q. Q de queijo. Outra característica é que Jesus tinha o poder de conceder vida a quem ele quiser, tá? No princípio da criação, Deus concedeu vida ao ser humano. O relato de Gênesis é interessante porque ele faz o seguinte: fala sobre a criação de todas as coisas e depois vem descrevendo melhor com detalhes. Por exemplo, Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra.
é a afirmação geral. Aí a partir do versículo 2 é a explicação como ele fez isso. Dentro dessa explicação fala sobre a criação do ser humano, macho e fêmea e tal. Depois, no capítulo 2, vai falar da criação do ser humano, que é o assunto mais importante ali, com mais detalhes. Bom, e nessa criação a gente percebe que Deus dá vida ao ser humano. Então, é uma característica de Deus, conceder vida. Tanto Deus Pai quanto Jesus, que é Deus, concedem vida a quem Ele quer. E, aliás, isso tem muita relação com os 10 mandamentos. O primeiro mandamento diz para a gente adorar a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento diz para a gente não fazer imagem de escultura representando Deus, né? Não é proibido fazer um busto, uma homenagem a uma autoridade, a um herói, não é. É proibido adorar. Então é proibido fazer uma imagem para adorar. E essa proibição é muito pertinente, né? Porque por várias questões. Acima de tudo, porque só existe um Deus, que é o nosso Deus. Então só existe um Deus. A Bíblia diz em outras passagens que os outros deuses são invenção da mente humana e obra das mãos humanas, né, as imagens. Outra questão é que sendo Deus o autor da vida, a única imagem que realmente reflete a glória de Deus é uma imagem que tenha vida e não uma imagem morta. E a única imagem de Deus que tem vida é a que Ele mesmo fez, somos nós. E nós não somos dignos de adoração, só o Criador é digno de adoração. Enfim, então tem esse conceito aí, tá? Por trás de tudo isso. Então, o Pai concede vida, o Filho concede vida nos dois aspectos. Vida espiritual, aqueles que estão longe dele, Ele traz e concede vida, e vida literalmente, no caso de ressurreições, que aconteceu no ministério de Jesus, tá? Eu estava escrevendo sobre, estou escrevendo um livro sobre os dons, e ontem eu estava escrevendo sobre dom de milagres e tal, operação de milagres, e eu lembrei de 3 casos de ressurreição que eu conheço, e eu coloquei lá. Eu tive um aluno lá no seminário, lá na Juvep, falando de seminário é porque eu estudei lá, tá? Então, isso na minha cabeça. Que é um africano de um país que eu nunca tinha ouvido falar antes, chamado Benin. Alguém já tinha ouvido falar em Benin? Já? Eu nunca, até conhecer aquele camarada. Um negão dessa largura assim, bem mais alto que eu, né? Também não sou muito alto, mas ele fala 15 línguas. 15 línguas, nenhuma delas é com fluência, só a língua nativa, né? Mas fala, tá? Pregou em português no seminário, enfim. E ele contou que foi missionário em Guiné-Bissau. Ele é casado com brasileira, tá? Quando ele estava em Guiné-Bissau, eu vou sentar um pouquinho, tá? Porque eu tô ficando velho. Quer saber quem é que tá ficando novo, né? E ele pregou, ele estava numa missão em Guiné-Bissau, né? Só se for. Ele estava numa missão em Guiné-Bissau, irmãos, e estava havendo um funeral de uma menina de 12 anos, se não me engano. E ele estava tentando pregar ali. Oh, bem-vinda. Bem-vinda. Tem uma apostila para você, Josi. Tudo bom? Tudo tranquilo, graças a Deus. Vamos aí na página 38, letra Q. E aí ninguém estava dando atenção à pregação dele, né? O pessoal estava triste, né? Tinha morrido uma menina lá da tribo e tal. E ele falou assim para a mulher dele é brasileira, chamada Edna. Edna, Deus mandou eu ressuscitar, orar por essa menina que Ele vai ressuscitá-la. Então, se Deus mandou, ore, né? Só que esse é o tipo da coisa que quando Deus manda, o cara diz, rapaz, deixa eu me certificar mesmo, né? E aí eles oraram, realmente Deus confirmou. E ele botou a menina no braço, orou e ela ressuscitou. E aí começaram a ouvir a pregação dele, tá? Outro caso que eu conheço de ressurreição, dos 3 que eu relatei lá, eu conversei com esse cara, eu congreguei com ele. É um ex-presidiário, não sei se ele já saiu, ele estava no semiaberto. Muito perigoso, assaltante de banco, sequestrador, acho que assassino também, isso ele nunca me disse. Mas deixou transparecer isso.
que ele adoeceu na cadeia e aí ficaram naquele leve e trás para o hospital e nisso morreu, né? Estava lá, já o atestado de óbito feito, estava o corpo para ser liberado e de repente ele ressuscitou. Já tinha se convertido, tá? Deus o ressuscitou. E ele está aí, servindo a Deus, feliz da vida, Vivinho da Silva. E outro caso, eu estava conversando com uma turma minha sobre essas coisas, e uma aluna minha do interior de Goiás, do interior de Goiás estava na sala e disse assim: professor, deixa eu contar um caso para vocês, vou pedir mais uns minutos para contar esse caso. Ela disse o seguinte: olha, eu tinha um irmão, ela falou o nome dele e a idade dele, eu não lembro, mas assim, eram uns 30 e tantos anos, tá? Não era muito jovem, não era um rapazinho, não era idoso, não. E ele teve algum problema lá de saúde, estava internado, passou muitos dias lá, e a mãe dele crente, ele crente, todo mundo crente na família, né? Graças a Deus. De repente, Deus disse para a mãe dele: seu filho vai sair daqui desse hospital com vida. Ela creu naquela palavra, continuou em oração. Várias semanas ela ficou no hospital sem ir para casa. O pessoal trazia roupa, vai para casa amanhã descansar. Ela: não, eu vou sair daqui com meu filho vivo. Ele morreu. E aí vamos mandar para pedra, né? Vamos despachar o corpo para a família e tal. E não. Ela chamou os médicos lá, cuidavam deles. Ninguém mexe no meu filho aqui. Que conversa é essa, dona Maria? Não sei o nome dela, tá? Não lembro. Ela falou lá: não, olha, Deus me deu uma garantia que meu filho não vai sair daqui morto, vai sair vivo. Aí ela convenceu a equipe médica e deram um prazo de 24 horas. Não, tudo bem, ela está em choque, vamos deixar ele aqui, não tem problema, né? Já está tudo ligado os aparelhos. Foi para casa, tomou um banho, comeu e chorou o resto do dia, né? Deus, eu sei que foi o Senhor que falou comigo, eu conheço a tua voz, eu já não contigo há muito tempo, eu sei que foi o Senhor não mente. O Senhor disse que eu ia sair dali com meu filho vivo. Eu sei que eu não me enganei, eu tenho certeza disso. Passou o resto do dia orando. Aí um dos amigos dele lá, eu todinho lembrar essa história, um dos amigos do rapaz lá chegou e aí convenceu a equipe médica, né? Disse: eu queria vê-lo e tal. Chegou lá, e foi, acho que 2 ou 3 amigos entraram no quarto dele, estava lá morto, no mesmo apartamento, né? Não tiraram ele de lá não. E disseram assim: fulano, todo mundo da igreja, os amigos da igreja, está se fazendo o que aí, fulano? Deus não disse para tua mãe que tu vai sair daqui vivo, tu vai deixar de enterrar em vivo. Na hora ele se sentou e disse: eu estou fazendo o que aqui? 3 médicos se converteram. Os caras desmaiaram. Os caras desmaiaram na hora de Esse cara foi um gozo no espírito, meu amigo, naquela hora ali, né? Uma gritaria, e aí veio todo mundo: como é que pode? Não, vamos ver e tal, tá vivo mesmo, tá vivo. 3 médicos se converteram, parece que os 3 eram ateus. Eu não lembro dos detalhes, tá? Faz alguns anos que ela me contou isso na sala. E ele viveu ainda mais uns quase 20 anos. Agora ele está morto, né? Mas para Jesus todos estão vivos, né? Sempre há um jeito, né? Jesus não disse isso. Para Deus todos os seus servos estão vivos, porque Deus se identifica como Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Só que agora eles vivem no céu, né? Mas foi, tá? Esses são os 3 casos que eu conheço de ressurreição. Que eu saiba, né? Não lembro de mais ninguém ter dito isso não. Jesus concede vida nas 2 maneiras, espiritualmente falando e literalmente falando, tá? Eu posso dar testemunho disso também na minha vida. Quando eu tinha 1 ano de idade, meu coração parou. Eu não era crente, né? Creio que se eu morresse naquela época, os métodos de Cristo seriam aplicados a mim, conforme já expliquei para vocês, pela incapacidade de crer e tudo mais. Mas ninguém na minha família era crente não. A primeira vez que o meu avô paterno me viu, eu recém-nascido, né? Minha mãe levou lá, vamos levar ele lá. Eu era o primeiro neto da família. Sou o neto mais velho lá, de uma das famílias, família do meu pai. Meu avô olhou para mim e ele me chamava de Damião, por uma história mais longa ainda que não vem ao caso. O avô dele chamava ele de Damião também. E aí ele disse assim: ninguém com vocação religiosa na família. Damião vai ser ou padre ou pastor. Do nada, meu avô
Tipo Caifás, que sem saber profetizou. Posso ser padre, né? Não sou pastor ainda. Eu tô brincando. Mas para ser pastor, tem que ser padre. Eu tô brincando, gente. Então, aí com um ano depois disso aí, meu coração parou. Eu era muito quieto, minha mãe diz. Ficava brincando sozinho na rede, no berço, ou no chão. Daqui a pouco estava dormindo. Em algum momento isso mudou. E aí, o que é que me chamavam e eu não atendia. E correu para a clínica lá, o médico que me acompanhava desde o nascimento, e examinou, fez tudo que tinha para fazer, já estava bom quando eu cheguei lá. O que aconteceu? Olha, o que aconteceu foi o seguinte, eu não sei por que parou, nem por que voltou, mas o coração dele parou, passou alguns minutos e voltou a bater. E não está indicando nenhum problema. E eu não tenho problema cardíaco não. Sempre joguei bola, andei de bicicleta, corri, enfim, tá? E outras coisas mais que, à medida que os meses forem passando, eu vou testemunhando para você, tá? Conversar tomando um café ali também, tá bom? Então, eu entendo que Jesus me deu vida naquele dia ali. E muitas outras vezes, tá? Muitas outras vezes. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus é bom. Jesus concede o Espírito Santo, né? Esse texto aí é quando Jesus diz que aquele que crê nele vai ter rios de água viva fluindo do seu interior. O Pai concede, envia o Filho envia o Espírito. E a Trindade envia a igreja. Jesus envia a igreja para pregar, Deus enviou Isaías para pregar e todos os profetas do Antigo Testamento, e também o Espírito envia. Em Atos capítulo 13, diz assim que o Espírito Santo disse: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. E a igreja o despediu, e o Espírito e a igreja enviaram Barnabé e Saulo, né? Então as três pessoas da Trindade estão envolvidas nisso, na obra de conceder o Espírito, de enviar, enfim. Outra característica é que Jesus foi adorado. E as testemunhas de Jeová negam, né, que Jesus tenha recebido adoração. Eles dizem que Jesus, no máximo, recebeu homenagem. Homenagem, quem recebe é um político. O pessoal lá da Tailândia, né, que socorreu aqueles meninos, foram homenageados. Jesus não, recebeu adoração. Esse texto é decisivo. Esse texto é decisivo aqui, João 20, 28. É quando Tomé, depois, Jesus aparece aos 10, e Tomé não está lá. Depois Jesus aparece, Tomé está. Só que aí Tomé disse: não, ele apareceu aqui, por vida, se eu não colocar meu dedo do lado dele e nas mãos dele, que não é na palma, né? Já expliquei, era aqui no pulso, eu não vou acreditar. E quando Jesus chega, aí Jesus disse: Tomé, e aí? Né? E aí? Vai, né? Senhor meu e Deus meu. Amor, né? Você foi adorado como Deus, ele sempre foi. Aliás, a ideia é a seguinte, irmão: se Jesus não fosse Deus, ele seria o maior falso profeta de todos os tempos. Porque ele disse ser Deus, ele recebeu a adoração como Deus, ele ensinou isso, então ele não seria um verdadeiro profeta. Ou é tudo ou é nada. Tá? Jesus fez milagres. Eu coloquei só um aí, né? Porque aí ia faltar papel para essas referências todas, né? E quem opera milagres é Deus. O diabo também faz, mas não é o caso aí, tá? Letra U. Jesus concedeu poder aos discípulos. Esses discípulos aí são 70 ou 72, como diz uma versão. A ideia é que tem os 12 aí, os 12 apóstolos e mais um bocado. Então alguns acham que seriam 60 mais os 12. Outros acham que seriam 58 mais os 12. Depois tem uma diferençazinha de interpretação aí. Não vem ao caso agora. Mas Jesus concedeu autoridade, poder, na verdade, para que eles pisassem serpentes e escorpiões, expulsassem demônios, curassem leprosos e ressuscitassem mortos. E os apóstolos não ressuscitaram nenhum morto, nenhum defunto, enquanto Jesus estava encarnado ainda aqui, mas quando Jesus subiu para o céu, eles fizeram esse tipo de coisa, né? Pedro ressuscitou aquela mulher, que era chamada de Dorcas, no capítulo 9 de Atos, né?
9, meu Deus. Bem, 6. Depois, no capítulo 19, Paulo ressuscita Eutico. Lembra? O menino que cai lá, o jovem. Cai lá, ressuscita. Esse poder permaneceu na igreja do primeiro século. Filipe prega o evangelho, aleijados são curados, endemoniados são libertados, enfim. Tá bom? Letra V. Jesus perdoou pecados. E a ideia é, só quem perdoa pecados é Deus. Agora me permitam dar uma explicação sobre aquelas palavras de Jesus em João capítulo 20, quando ele sopra sobre os discípulos o Espírito Santo, né, João 20, e diz assim: a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados, quem vocês não perdoarem não serão perdoados. Esse texto, que é muito usado pela igreja católica para dizer que os sacerdotes católicos têm autoridade para perdoar, para absolver ou condenar, né, dos pecados, não é essa a ideia, irmãos. A ideia ali é a doutrina que os apóstolos vão pregar. Entendeu? A quem eles perdoarem, a quem os apóstolos perdoarem, significa o seguinte: quem se submetesse ao ensino que eles estavam recebendo, que era de Jesus, e se arrependessem, estariam perdoados. Não era por discriminação. Vou te perdoar porque eu estou de bom humor, mas essa mulher aqui, quando eu estava chegando, ela me trancou com o carro, não gostei, não vou perdoar. Eu sei que é a sua esposa, mas não vou perdoar, tá? Victor, não vou perdoar porque faltou muitas aulas, tá? Mas Júnior eu vou perdoar porque a gente sempre toma sopa junto. Não é nada disso a ideia, né? Não é nada disso. É quem cresce na doutrina. E aí em Atos capítulo 2 diz que a igreja perseverava no partir do pão, na comunhão, nas orações e na doutrina dos apóstolos. Essa doutrina dos apóstolos não surgiu com os apóstolos, é o que eles receberam de Jesus. E os apóstolos, que era a liderança da igreja no primeiro século, eles iam para alguma igreja quando começava, ou eles plantavam a igreja, ou quando eles não plantavam aquela igreja, eles iam para, vamos dizer assim, oficializar. Atos 8, Samaria. Filipe foi lá, fundou a igreja em Samaria, e depois Pedro e João vão até Samaria, diz lá em Atos 8, e ora pelos novos convertidos para eles receberem o Espírito e tudo mais. É a autoridade da liderança, tá? E quem era contra a liderança estava contra Deus, porque Deus estava aprovando o trabalho deles. Os primeiros a trombarem com a liderança ali foi Ananias e Safira. Não é o líder pelo líder, como se ensina hoje. Não vá contra o ungido do Senhor. Primeiro que o texto não fala de ungido do Senhor, fala ungidos. É o Salmo 105, 105:15. E os ungidos era todo o povo de Israel. É um salmo histórico, onde acho que, agora o autor não é de Moisés, né? Moisés é só o Salmo 90. Ele diz assim: por causa do teu povo, por causa do amor, da promessa que Deus tinha feito, ele diz assim: repreendeu reis, versículo 14, Salmo 105:14, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, não maltrateis os meus profetas. Era para o povo passar livremente pelo caminho da sua fazenda, enfim, do seu reinado, até chegar em Canaã. Então o povo não podia tocar naqueles escolhidos de Deus, que era o povo. É disso que o texto está falando. Hoje em dia o pessoal distorce pra caramba, né? Ok. Olá, mano. Letra W. Jesus jamais pecou. Jamais pecou. Por que ele jamais pecou? Porque ele é Deus. Nenhum ser humano que tem a natureza de Adão, Jesus não tem essa natureza de Adão, porque ele não teve participação masculina, tá? Na concepção. Não tem salinha, não? É que o povo é desse mesmo, né? Aí é na igreja todinha, é? Deixa eu dar uma Criança é benção. Mas com uma zoada, tem benção que faz zoada, né? Letra X. Jesus é mais sublime que o céu. Eu gosto muito desse texto. Quem pode ler, por favor? Hebreus 7:27.
como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. 7:27? 7:27. Então eu coloquei errado aqui, só um minuto, deixa eu achar aqui, tá? É um versículo anterior, gente, tá? Por favor, corrijam aí, peço desculpa. 7:26. Pode ser? Pode ler? Borges. Efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo e culpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Na minha versão diz mais sublime, tá? A ideia é que Jesus é melhor que o céu. Deixa eu explicar aqui. O céu, irmãos, a gente já tem por herança. É nosso. Para receber basta morrer. Ou o Senhor vir nos buscar. É garantido. Mas nós devemos continuar buscando sempre Jesus. A presença de Jesus. Todo crente vai para o céu. Todo crente. Porque Deus salvou. Entenda-se a igreja invisível, né? A igreja invisível, tá certo? Eu estou falando só dos salvos. Mas nem todo salvo tem a mesma comunhão com Deus. Mas não tem mesmo. Infelizmente. Seria muito bom se todos nós tivéssemos a máxima comunhão com Deus. Mas infelizmente não é assim. Tá bom? 7:26. Bem, a maioria dos versículos deve estar certa aí, tá? Vamos lá. Coloquei na letra Y, Jesus é superior aos anjos e depois acabei voltando a alguns versículos, né? Porque eu queria acabar nesse clímax, que ele é a representação exata do ser de Deus. Eu fiz os primeiros versículos de Hebreus aí até o versículo 14. Na verdade, a carta aos Hebreus, que é um tipo de sermão, pelo vocabulário eloquente, sem destinatário, assim, aparente, né? Sem saudação, quer dizer, é um tipo de sermão. Alguns acham que ele seria um comentário de Levítico, e até tem alguns livros que são o comentário de Hebreus que vem junto com Levítico, tá? Enfim, o autor dessa carta coloca Jesus como sendo superior aos principais personagens da fé judaica. Primeiro ele diz que Jesus é a representação exata do Pai, de Deus. Aí ele mostra que Jesus é superior aos anjos, a Moisés, a Josué, tá? Enfim, essa é a argumentação aí do autor aos Hebreus. Depois é que ele entra nos outros assuntos, o descanso, tal, tá bom? Bem, essas são as características da divindade de Cristo. Vocês gostariam de mencionar algumas mais que não estão aí? Tudo bem, então vamos lá. E houve silêncio no céu, né? Meia hora. Eu só lhe trazer aqui, ela já fechou com chave de ouro. Como disse Jesus, a representação exata do ser de Deus. Essa é a ideia. Ok, meu irmão. Obrigado. Uma coisa que se fala é redundante, né? Vamos ver um pouco sobre como foi o ministério de Jesus Cristo, tá? Coloquei aqui, irmãos, na apostila que ele foi marcado por fatos excepcionais. Coloquei só alguns para também senão não daria tempo a gente ver outras matérias, né? Outros módulos aqui nesse curso. Primeiro, ele sempre fez a vontade do Pai. Vamos ver esses textos, por gentileza? Vou pedir ajuda dos universitários aí, tá? João 6:38, por favor. Ano que vem vai ter ar-condicionado aqui em todas as salas. Amém. Não sei se eu estarei aqui, né? Não é? Maurício, por gentileza.
porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então Jesus é o único que fez aquilo que às vezes a gente diz, né? Centro da vontade de Deus. Nenhum crente faz isso. A gente sempre peca, né? Irmãos, aliás, quero até compartilhar com vocês. Deus falou muito comigo naquele módulo passado, quando eu elaborava e ministrava as aulas aqui da doutrina do pecado. Eu pensava que eu era menos pecador. Foi muito bom para mim, para ver um pouco mais de quem eu sou, tá? Então, a única pessoa que fez exatamente o que Deus sempre quis foi Jesus, tá? Ai, como é bom estar no centro da vontade de Deus. Como é que você sabe? Você nunca teve, né? Ah, como é que você sabe que eu nunca tive? Você não é pecador? Você nunca teve. Então, Deus nos dá muitas liberdades, irmãos. Por exemplo, nós nascemos com uma vocação, com um chamado para realizar determinadas tarefas. Isso aí vem de Deus, essa habilidade. E essa habilidade, ou essas habilidades, né? Tem gente que tem mais de uma, não se restringe apenas aos cristãos. Tem um livro lá de John Stott, uma passagem de John Stott que ele diz o seguinte: se um jogador de futebol se converter a Jesus Cristo, o que ele deve fazer após a sua conversão? É aquela pergunta retórica, né? Aí ele mesmo responde: deve continuar sendo jogador de futebol e exercer normalmente a sua carreira, a não ser que Deus lhe dê outra direção. E o argumento de Stott é muito simples. Deus não começou a obra na nossa vida quando Ele nos salvou. Ele começou a obra na nossa vida quando Ele nos criou. Se é que a gente pode dizer isso, tá? Então, aquilo que você gosta, as suas preferências, gosta de fazer, gosta, né? Vitor é um negociante, Júnior também, Maurício também, eu gosto de falar, gosto de escrever. Você trabalha com o que, Varão? Faço tenda. Tenda? Literalmente? Olha, saldo de taça aí. Tá bom? Então, aquilo que você gosta de fazer, tem gente que gosta de mexer com o computador, montar, desmontar. Meu pai adora mexer com moto. Meu pai, se ele comprar uma Kawasaki ali na Epitácio Pessoa, 0 bala, ele mora ali bem pertinho da Epitácio, mora na torre. Se ele de lá, ele só abastecer ali no posto e for para casa, quando ele chegar em casa, ele vai mexer naquela moto. Ele vai pegar a caixa de ferramentas e vai mexer. E vai passar o resto do ano mexendo. Ele é assim, tá? É o que ele gosta, é a habilidade que ele tem. Eu lembro um dia que eu estava me preparando para jogar bola, era criança, jogar bola com o menino na rua, e ele disse: ei, você não vai poder jogar bola hoje não. Eu fiquei triste, né? Por quê? Você me ajuda aqui. Ele comprou 2 motos, uma boa e uma ruim. Ele disse: nós vamos desmontar e vamos montar. Ele fez 2 mais ou menos e ganhou um dinheiro com isso, entendeu? E aí quando ele terminou de desmontar a primeira, ele disse: vai-te embora, vai-te embora. Você dá 2 mais ou menos. Hã? Você deve ter 2 mais ou menos. Foi, porque uma eu acho que não estava nem andando direito. Chegou lá em E a casa. outra era boa toda. A outra era boa toda. Ele disse: não, ele não vai. Ninguém vai comprar essa Agora coisa. tem cirurgia, né? Bem. Ele equilibrou. Equilibrou. Bem, eu estou falando isso, irmãos. Cada um de nós nasce com uma vocação. Então aquilo que a gente vai fazer já está, vamos dizer assim, pré-determinado por Deus. Não é? Mas a gente tem que fazer o que gosta. Nem sempre a gente consegue. Agora há uma grande mudança aí no caso de Deus que fez para fazer determinada coisa. Só que quando você conhece Deus, aquilo que você fazia, que Deus te mandou fazer, só que você, como você, a gente nem sempre obedece ao Senhor, você conhece Ele, você passa a obedecer. Ele quer fazer a famosa maracutaia. Sim, sim. Você dá um exemplo, aquele caso de Vitor. Já estava querendo pegar um filho, vazio No caso de Vitor. Não, quer dizer que meu pai vendeu as 2 motos dizendo que eram 2 motos mais ou menos, tá? Foi honesto. Até tudo tem como dar, porque quem vai comprar vai sabe, não sabe. Vai dar uma volta. Deus colocou Vitor para vender gás, tá bom? Então ele, vamos supor que antes de ele conhecer o Senhor, ele vendia fazer maracutá por aí com força. Equilibrava. E nessa onda dos caminhoneiros aí, o que foi que aconteceu? Tinha nego vendendo a 150 contos no bujão de gás. Então, ele ia fazer isso agora? Não, de jeito nenhum, porque eu conheço Deus. Eu antes podia até ter feito. Tá certo, tu ia vender mesmo. Tu vai quebrar as pernas do irmão. Nem usava Mas de muita. Há 1001 caminhos que levam para nossa vocação, entendeu? Há 1001 caminhos. Então,
eu vejo Deus nos dando certa liberdade para isso. Não vejo Deus com um caminho apenas para cada um de nós, não. Mas com Jesus não houve isso. Era só aquilo mesmo. Jesus não tinha opção, tá? Ele tem que fazer aquilo que Deus predeterminou todos os seus passos da sua vida. Amém? Letra B, ele sempre foi guiado pelo Espírito Santo. Esse texto eu quero ler com vocês, esses versículos de Lucas, por gentileza. Lucas é o autor do Novo Testamento que mais fala sobre o Espírito Santo, tanto no Evangelho como em Atos, tá? Veja só, 4:1 de Lucas. Na plenitude do Espírito Santo, Jesus voltou para o Jordão e foi levado pelo Espírito para o deserto. Jesus vai, Jesus volta pelo Espírito. Versículo 14. No poder do Espírito, Jesus voltou para a Galileia. Para onde Jesus vai é porque o Espírito está guiando ele. Ou seja, o mesmo Espírito. O mesmo Espírito. Ele sempre faz a vontade de Deus. Isso aqui é praticamente um desdobramento da letra A, tá? E no versículo 18, né, quando ele começou a ler na sinagoga a lei que deram para ele, né? Ele lê isso: o Espírito do Senhor está sobre mim. E o restante da passagem não é o caso agora, tá? Não vou dizer, não interessa, não é isso, interessa, toda a Bíblia interessa, mas não é o caso agora. Então, esse capítulo aqui, 4 de Lucas, é chamado pelos teólogos de o quádruplo capítulo de Lucas sobre o Espírito, porque fala 4 vezes sobre o Espírito na vida de Jesus. Jesus vai para um lugar, vai para outro, volta, e ele exerce todo o seu ministério sendo guiado pelo Espírito Santo. Tá? Isso serve de exemplo para nós, de buscar querer ser guiado pelo Espírito, em oração, né? Vamos lá. Letra C. Ele foi um cumpridor de profecias. Gente, eu confesso que escrevi isso aqui, mas não sabia. Eu sei que essa não é a melhor forma de dizer, tá? Mas foi o que eu consegui. Como diz lá no finalzinho de 2 Macabeus, né? Se ficou literariamente agradável, tá? Se ficou medíocre, foi o que eu consegui fazer. Esses textos aí, né, falam de profecias sobre a vida de Jesus antes dele encarnar, antes dele nascer por Maria, durante a sua vida, depois ele continua a cumprir profecias. Ainda há profecias que falam sobre a sua vinda. Ele fez a promessa, né, do seu retorno. Toda a vida de Jesus era impossível que outra pessoa se passasse pelo Messias. Como é que o camarada ia forjar o lugar do nascimento, do seu próprio nascimento? E muitas outras questões. Tem profecia que você pode até dizer, não, isso aqui a gente dá para fazer. Tá, realmente. Mas o número de profecias em relação a Jesus, com riquezas de detalhes, muitas delas, é absurdo. Eu li num livro muito interessante chamado Em Defesa de Cristo, acho que eu já recomendei esse livro aqui. Tem um capítulo lá, são entrevistas, né? São entrevistas. Virou filme, né? É um filme. Alguém viu o filme? Eu já assisti. Viu? Vocês chegaram a ler o livro? Não pega nem letra. O livro é muito melhor. Mas geralmente livro que vira filme, o livro é muito melhor. Geralmente é. Agora, Os Miseráveis, aquela versão antiga com o Liam Neeson, é bom também o filme. O filme é tão bom quanto o livro, Os Miseráveis. Vale muito a pena, viu? Quem gosta de filme aí bom, Os Miseráveis. Essa versão cantada, eu não assisti porque eu não aguento assistir filme musical, eu não aguento. É bom também. É bom também? Mas quando começou eu não gostei. Eu não gosto, tá? Com Hugh Jackman. Isso. Ele é crente, né? Ele é crente. Wolverine, né? Wolverine. Sim. Então tem uma entrevista lá que é com um ex-judeu. Um judeu de origem, né? Um judeu mesmo, que é cristão. E ele conta o seguinte, que uma vez no escritório onde ele trabalhava, um cristão imprimiu para ele um texto bíblico, sem colocar referência, e disse, isso aqui está na Bíblia, lê aqui. Aí ele leu, disse,
passagem do Novo Testamento, assim, eu não acredito no Novo Testamento. Eu não acredito que Jesus é o Messias. Isso aí que você se engana. Isso aqui é Isaías 53. Isso eu não acredito, cara. Isso aqui é Isaías. Não, você está mentindo. Você tá... Aí ele foi olhar, era Isaías, ele se converteu. Porque ele, quando ele leu, ele disse, não, isso aqui é Novo Testamento. Isso aqui já passou. Isso aqui é o roteiro do filme que já foi. Disse, não. 700 anos antes. E como ele acreditava... como ele acreditava no Antigo Testamento e realmente estava esperando o Messias, ele disse, não, Jesus é um Messias. Não tem condições não. Muito interessante, né? Claro que não foi assim, né? Em 5 minutos que o cara deve ter pregado muitas vezes para ele, o Espírito trabalhado na vida dele muitas vezes, enfim. Mas o livro Em Defesa de Cristo, uma vez uma menina chegou para mim e disse assim, uma aluna minha, então aluna, né? Disse assim, Bruno, eu quero dar um livro assim, assim, assado, fala sobre a veracidade da Bíblia, fala das profecias, e eu tinha acabado de lançar aquele livro, o Livro de Deus. Você acha que esse livro é bom para isso? Eu disse, não. Pode até ser útil, mas Em Defesa de Cristo é 10 vezes melhor do que esse. Aí eu disse, interessante, eu gostei da sua honestidade, mas a gente tem que ser assim. O meu livro tem um propósito, é para crente, é teologia sistemática. Mas esse cara que não é crente, ele vai gostar desse outro livro. Os crentes vão gostar desse outro livro mais do que o meu. Eu gosto mais do outro do que do meu. Mas é o que eu consegui fazer. E ela deu de presente o Em Defesa de Cristo. É um livraço, gente. Bem, letra D. Ele sempre ensinou a palavra de Deus. Esse texto aqui de Lucas 4, né? Já fala sobre isso. E a passagem de Mateus 4 é Jesus com o diabo no deserto. O diabo chega com as tentações e Jesus sempre o rebate com a Bíblia. O detalhe é que a primeira vez que Jesus rebate com a Bíblia, o diabo vem nas outras 2 tentações com a Bíblia também. Só que ele cita a Bíblia de maneira descontextualizada, o diabo. E Jesus não, sempre de maneira contextualizada. E esse é o pulo do gato, esse é o perigo da coisa. Às vezes a gente cita a Bíblia completamente descontextualizado. Assim está conseguindo aprender alguma coisa. Tiago 5 diz que quem precisa de sabedoria deve pedir a Deus. Tem nada a ver com isso. Tem nada a ver. Deve pedir ao que Deus abençoe, com certeza, mas não com base em Tiago 5. Tiago 5 é para diferenciar a tentação da provação. Se alguém tem sabedoria, Deus, peça a Deus. Se alguém tem falta de sabedoria, né? Também doido. Peça a Deus, que a todos concede e sem lançar em rosto. Né? Lá em Tiago também tem um texto que diz assim, que é capítulo 4, vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. Está falando de oração. Aí o cara diz, olha, diz, meu Deus, será que eu não estou orando de joelho? Será que eu não estou orando de madrugada? Será que eu não estou dizendo a frase em nome de Jesus no final da oração? Tem nada a ver com isso. O capítulo 4 vai explicar. Se você ler, você vai entender que é isso. Que é o pedir mal ali é pedir para esbanjar. Como é? Mas eu posso dele. Isso, pedir para esbanjar. Deus me deu uma Ferrari para eu chegar lá na igreja domingo, esfregar na cara daqueles irmãos. Isso é o pedir mal que Tiago está falando. E era mais ou menos isso, né? Guardadas as devidas proporções que os irmãos estavam fazendo lá. Então a gente precisa aplicar a Bíblia à nossa vida sempre de maneira contextualizada, sempre da maneira correta. Eu posso todas as coisas que ele me fortalece. Mas eu também. Eu já vi o cara falando isso para carregar a mudança. Com certeza você já viu isso também. Para pegar em peso. Eu posso. Tem nada a ver, né, gente? E brincar, isso é brincadeira, né? Brincar com a palavra de Deus não é sensato, né? Não tem nada a ver. Ali eu posso aguentar qualquer tipo de pancada. Ele não diz aquilo. Ele diz, olha, eu sei o que é ter faltar, eu sei o que é ter abundância, eu sei o que é ficar alegre, eu sei ficar triste, capítulo 4 do Filipenses, né? Mas eu posso todas as coisas em Cristo, ou seja, eu posso passar por tudo quanto for problema. Aí isso é no 13, né? No 18 ele diz assim, mas eu estou suprido, desde que recebi de vocês o que vocês mandaram por meio de Epafrodito. Ou seja, ele estava com grana no bolso. Mas isso eu não estou feliz porque ele está no bolso aqui, o dinheiro é a oferta que se mandaram ou não.
foi boa, Deus até recebeu como oferta também. 4,18 diz isso, de Filipenses. Mas eu estou acostumado já, eu já estou calejado. A ideia é essa, entendeu? Tem pessoas que usam para fazer dívida. Eu posso fazer assim de vontade, eu posso estudar embaixo para 10 vezes, um monte de coisa que o texto está dizendo. Essa aplicação eu não conhecia. Ou sem usando. Vai. Vai depois. Vai, será? Não, e deixa eu contar. Uma vez eu estava saindo da igreja da graça, não sei se já contei isso aqui, eu tô. Se você contar com o Pedro também, Pronto, qualquer coisa você me entendeu. Que o cara tava com uma faixa lá na frente da igreja da graça, perto do shopping Tambiá. Falou. Falei, né? mas se for, não tem Faz contato. Eu lembrei agora do filme Lisbela e o Prisioneiro. Aí o pai de Lisbela é o delegado, né? E o outro diz assim. Aí ele vai. Ele tem um assistente lá da delegacia, né? Que ele diz: fica aí, subordinado é pra ouvir minhas histórias mesmo. Bem, aí o cara eles colocaram lá na faixa, né? Fazendo como Sansão, rasgando o leão e comendo mel. A ideia é que é o proibido. Sansão pecou porque fez aquilo, né? Porque Sansão, pelo seu voto de Nazireu, não podia tocar em cadáver humano nem de bicho. Ele pega o mel, que é proibido, que ele mata o leão, beleza, podia matar, não ia morrer. Aí ele vai para um compromisso que ele tem, que ele era um juiz, né? Quando ele volta, mas era tipo juiz do Supremo, sabe? Sansão era um juiz sem vergonha. Aí quando ele volta, tem mel ali no cadáver do leão, né? Certeza, muitos dias depois, né? Ele pega aquele mel, come, pecou, era o doce pecado, é a doce ilusão que você falou há pouco, Solane. Leva para os pais e dá para os pais dele comer. Ah, mel, que delícia. Olha, ele trouxe lá de não sei da onde, nosso filho e tal. Pecou de novo. Então veja aqui uma passagem totalmente descontextualizada, né? Uma vez eu estava ouvindo o Hernando Vieira Lopes falar, e ele falando assim, né, dessa questão de interpretar a Bíblia no seu contexto. Ele disse que uma vez estava viajando de carro, estava cansado, né? Estava com sono, estava sozinho, dirigindo e tal, e ligou a rádio, né? E aí tinha um camarada pregando na rádio, e o cara dizendo assim: você vai vencer esse leão do cansaço. Aí o leão era tudo, menos o bicho feroz lá, leão mesmo. Porque o leão que Sansão venceu foi um leão daqueles que tem na bica, só que com vida, né? O da bica, coitado, né? Não foi o leão do cansaço, do desespero, não tem nada a ver. Tem nada a ver. Esse ele não venceu. Nesse ele se lascou. Aí a Ana estava falando do perigo da alegoria, né? Qual a mensagem que Deus quis passar com aquilo ali? Que ele desobedeceu. É um exemplo a não ser seguido, né? Enfim. Por isso que estudar a Bíblia nunca é demais. Nunca é demais. Eu estava lendo um livro, quando foi, meu Deus? Acho que foi 2013. Eu estive no Paraná, eu fui terminar uma pós-graduação em Curitiba, só o TCC, né? Fiz toda a distância e fui lá, na faculdade Batista lá. Aí, comprei um livro lá, que é do reitor da universidade, ele ainda é, o Jaziel Guerreiro Martins. Um livro interessante, assim, sobre erros dos evangelhos, erros não, gente, passagens difíceis de interpretar dos evangelhos sinóticos, tá? Aí fala sobre o nascimento de Jesus, quem eram esses magos, um monte de coisa. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, umas coisas bem interessantes. Aí tem assim, sobre o canto do galo, lá de Pedro. Aí eu pulei e fui logo para esse capítulo. Isso é um livrinho simples, de fácil leitura. Eu li, né? Aí eu disse: não acredito, meu Deus, isso é verdade. Aí fui buscar. Rapaz, será que esse cara tá certo? Eu sou crente há tantos anos, nunca ouvi falar nisso. Já vou dizer o que é que eu vi lá, né? Pesquisei, não é que o irmão está certo, e a vida toda nunca tinha pensado nisso. O galo da passagem lá de Pedro não é um bicho. Não tinha um galo, marido da galinha, lá. O que era o galo? Era o toque da trombeta. O galo é um animal proibido em Israel, não tem no Antigo Testamento, tem documentos rabínicos posteriores. Eu lembro, o nome do documento é a referência para quem quiser olhar. Eu decorei isso aqui, porque eu já dei tanta aula disso.
O nome do documento é esse aqui, Babacama, e a referência é 77. Proíbe de ter galo na casa dos judeus, porque é um animal que cisca. Então esses animais eram proibidos. Aquilo que aconteceu lá da negação de Pedro, aconteceu na casa do sumo sacerdote. O último lugar para ter um galo, a última cidade era em Jerusalém, para ter um galo em Israel, um bicho. A última casa para ter um galo em Jerusalém era do sumo sacerdote. Aí Marcos é o único que fala disso. Vamos ver isso aqui. Não é sistemática não, mas vale a pena. Deixa eu achar a referência aqui. Está em Marcos. Eu não vou cobrar mais por isso não, tá? Sem vergonha, hein? Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13, versículo 35. Portanto, vigiai. Desculpa, vocês acharam, né? 13:35. Portanto, vigiai, pois não sabeis quando o Senhor da casa chegará, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo ou se pela manhã. Ok, só isso aí. Esse texto está falando da vigilância cristã sobre a segunda vinda do Senhor. E aí ele faz essa comparação de quando o dono da casa vai vir. Os romanos dividiam a noite em 4 vigílias, 3, 3, 3 e 3 horas. Esses são os nomes das vigílias. Os outros evangelhos não dão esses nomes. Porque Marcos foi escrito com a ajuda de quem? De Pedro. E esse evangelho foi endereçado aos romanos, para a igreja de Roma lá. A igreja que recebe a carta de Paulo é a igreja que recebe esse evangelho. E aí, por isso que Marcos, quando está elaborado, ele coloca o nome das 4 vigílias da noite. Começava às 6, aí das 6 às 7, até às 8, das 8 às 9. Aí troca a vigília. Troca a guarda, troca o turno, na verdade. Cada nome desse aqui é o nome de uma vigília. A vigília da tarde, que é a primeira, das 18 às 21, não é isso? Aí depois a meia-noite, que vai das 9 até meia-noite. Ao cantar do galo, que vai de meia-noite às 3. E a outra, e o restante. Entendeu? Pronto. De que horas começa a missa do galo? Meia-noite. É nessa horário aqui. Porque essa missa do galo é desse aqui. Então era o seguinte: para trocar de turno, os guardas tocavam trombetas com um toque específico, né? Então, o de meia-noite, o toque de meia-noite, era chamado de canto do galo, por causa da vigília. Ele já está batizado. Há pouco é que é esse nome? Aí eu não sei, mas era. E isso aconteceu tudo em Jerusalém. Quando Jerusalém estava muito cheia, eles tocavam a trombeta 2 vezes, porque vocês sabem, depois que posso explicar melhor para vocês aí, que quanto mais gente tem, menos o som se expande, né? Você vem para o ensaio de novo do grupo louvor, pensa que eles estão quebrando a bateria. Com culto à noite, o cara está tocando do mesmo jeito e o som é bem baixinho, porque está cheio o templo, né? Depois Diegão explica melhor para vocês aí. Grosso modo é isso. Outra coisa, essa negação de Pedro acontece nos 4 evangelhos. Porém, Mateus, Lucas e João dizem assim: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Só Marcos é que diz assim: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E era Páscoa, quando Pedro negou o Senhor. Então na Páscoa, Jerusalém abarrotada de gente, os judeus iam do mundo todo para lá, tocavam de um lado da cidade, daqui uns 5 minutos tocavam para o outro lado da cidade. O galo cantou 2 vezes e Pedro negou. Antes disso ele negou. E aí quando toca a trombeta, ele se lembra das palavras de Jesus, se entristece, chora e tudo mais. Então eu li isso aí em 2013. Já tinha dado tanta aula, nunca tinha tocado nesse assunto. Meu Deus, não é que esse cara está certo?
Eu estou usando esse exemplo, irmãos, para mostrar o seguinte: estudar a Bíblia nunca é demais. Quando eu falo isso na... Deixa eu perguntar. Não, eu estou com medo de voltar da hora na TV. Irmãos, Deus usa o pouco que a gente sabe fazer. Amém. Deus usa Amém. pouco. Essa foi a melhor frase da noite todinha. Meu irmão, quem é digno, Vamos continuar dando aula. quem é digno de estar diante do Senhor? Ninguém, irmãos. Deus nos usa porque Ele é grande, porque Ele é gracioso. Não é porque a gente é a gente, não. A gente não é ninguém. A gente, na verdade, é negativo. Não é que a gente não é ninguém, a gente é menos que ninguém. A gente tem que entender isso. Tu és pó. Eu fui para uma palestra que eu viajei com meu pastor um sábado desse aí, tem umas 4, 5 semanas. Eu precisava conversar com ele e só dava para fazer isso numa viagem. Aí ele disse: não, minha esposa não vai. Pronto, aí eu fui com ele, no sábado à tarde. Ele deu uma palestra lá em Recife, na Igreja do Nazareno lá, a gente voltou. Ele deu uma palestra fantástica lá sobre a santidade no século XXI. Eu vou transformar em livro, a gente vai publicar isso aí, se Deus quiser. Próximos meses sairá. Aí eu combinei o seguinte: o senhor vai levando o carro, fomos no carro dele, né? E aí ele vai conversando e eu volto trazendo o seu carro. O senhor vai falar e tal, já vai, enfim. Pregar cansa muito, enfim, ele já levou o carro até lá e eu volto, né? Aí, não veio, não é? Na verdade, nós somos mais que isso, nós somos amigos, né? Nós somos amigos. Graças a Deus, nós somos bem amigos. Aí, quando ele entrou no carro, assim que ele entrou no carro, tem uma palestra, que o povo querendo falar com ele e tal, que muita gente conhece lá, ele entrou, sentou, aí ele disse: varão, eu disse: macho, né? Eu gosto desse vocabulário cearense. Na nossa época a gente tem que resgatar isso, né? Eu disse: macho. Pastor macho. Macho. Meus amigos tinham muito, sempre assim: macho, vou dizer duas coisas para tu. Aí diga: primeiro, tu és pó, e pro pó tu tornarás. Aí ele olhou para mim assim, aquela frase contextualizada, né? Aí ele não, disse: parabéns pela palestra. Tá certo, obrigado. Entendeu? Bem, Jesus sempre ensinou a palavra de Deus. Sempre ensinou a palavra de Deus. É a letra D. Letra E. Fez muitos milagres e ainda faz, amém? Amém. Sim, eu ia fazer uma pergunta, Vitor. Só me responde só, tá no telefone, né? Quem sabia essa questão do galo aqui? Não sabe. Eu tenho uma mensagem há muitos anos falando dessa questão de toque da pobreza. Diga aí, meu irmão. Pode ir, mas essa é a pergunta. Vamos falar que meu marido comia gafanhoto. E um camarada, ele teve comigo que ele comia gafanhoto. Não era o animal, era assim uma erva. Ele tinha na época lá, chamava de gafanhoto. Mas a Bíblia, ela disse gafanhoto. Era o bicho. Era o bicho. E aí? É gafanhoto mesmo, bicho mesmo. Então tá todo mundo certo aqui, né? Graças a Deus. Eu não. Ainda tem gente pensando que era uma erva. Não, é um capim que tinha lá. Capim? Tem uma erva, sei lá. Tá bom, entendi. Bem, então quando eu falo, por exemplo, essa questão do galo, a maioria também nunca ouviu falar. Às vezes tem um ou outro que ouviu, disse: não, o professor já tinha ouvido. E às vezes até complementa isso também e tal, enfim. E a maioria pensa que é galo mesmo, porque você vê. Eu nunca tinha me detido sobre esse texto, nunca tinha. Pois é. Bem. Aí o 13 anos empolgado disse: cadê que tem a missa da raposa, né? Eu sou galo. Irmão, vamos lá. Letra F. Jesus, ele, né? Eu coloquei ele todas as vezes aí. Ele utilizou de linguagem simples para ensinar. Vou pedir para vocês fazerem um exercício mental e não criticar ninguém, de preferência, tá? As pregações que a gente conhece hoje em dia, a maioria delas, vamos pensar pelo menos nas pregações da televisão, não tem nada a ver com o que Jesus ensinou. Eu vou fazer uma exceção de canal aberto de Hernando G. Lopes e algumas, de preferência as antigas, de Silas Malafaia. Tirando essas,
não tem nada a ver com o que Jesus ensinou. O pessoal da Universal, sem medo de ser feliz. Paulo não dizia Alexandre, Mineu, Fileto, então são os cabas de peia? Vou dar o nome. A gente tem que dar nome ao que tá errado mesmo. Os bois. Não fica falando as coisas. Quando é para citar o nome de livro que está pregando, não, porque falando de tal do livro tal, fala assim, diz isso. Aí quando é para falar contra, não diz o nome. Aí o povo que não sabe o que é, continua assistindo. Entendeu? Olha, você lê os evangelhos, a Jesus, como é que Jesus pregava? Tem um método que ele pregava, a Jesus só pregava assim. Para Pedro ele diz o seguinte: um homem saiu para semear. Foi assim que ele pregou para Pedro? Me siga que eu vou fazer de você um pescador de homens. Pescador. Sou pescador, passei a noite todinha aqui, não peguei nada, nem uma piaba. Agora meu barco quase afunda. E o Senhor vai fazer isso comigo. Entendi. Para agricultores, o homem saiu a semear. Saiu jogando semente, caiu semente num terreno assim, num terreno assado. Eu sou a videira. Eu sou a videira. Gente, o que mais tinha lá é videira. Tá? Lá em Israel, para uma mulher que estava com sede, ele disse assim: você tem que nascer de novo. Foi? Não. Olha, eu vou saciar a água que eu tenho para dar para você, que ele não queria nada sexualmente com ela, aquilo é uma blasfêmia, né? Que aquele camarada falou. Que camarada? É de René Kivitz, tem que dizer o nome, né? A água que eu tenho para você é uma água espiritual, vai matar a sua sede. Por um cara que Nicodemo chegou ironizando com Jesus, ele disse: olha, você tem que nascer de novo. Aí Nicodemo: eu já sou um cabra velho, rapaz, eu vou nascer de novo como? Você não é mestre em Israel, você não sabe dessa coisa não, meu filho? Você não é professor? Por que Nicodemos tinha que saber daquilo? Porque é o que Ezequiel fala no seu livro lá. Então ele tem que conhecer, ele não era professor? Então Jesus chegava, conversava com as pessoas, aí o camarada chegou e disse: olha, como é que eu faço para herdar a vida eterna? Ele disse: olha, você conhece os mandamentos? Meu amigo, aqui é o maior guardador de mandamentos do mundo aqui, ó. Então só falta um negócio para você. Você não é um cabo rico que eu estou vendo aí, você tem uma Ferrari aí, 0 km. Vendo o que você tem e dê aos pobres. Se fosse o Valdemiro, ele dizia: dê aqui nessa igreja. Dê para os pobres. Jesus não queria o dinheiro dele, não. Jesus só queria mostrar para ele que ele era um cara avarento. Jesus ia confrontando. A quem chegava e queria consolo, Jesus dava consolo. A quem chegava para dizer que Jesus estava errado, Jesus confrontava. Eu estava refletindo há 2 semanas como Jesus fazia a questão dos debates, do discurso, das disputas, né? Ninguém debateu mais com as pessoas na Bíblia toda do que Jesus. Ninguém. Ele discutiu com fariseu, com saduceu, com escriba, com gregos, provavelmente grupo de essênios, com os discípulos, com a mãe do discípulo. Quando o Senhor voltar, permita que as coisas mais lindas do mundo, que são Tiaguinho e Joãozinho, deixe sentar cada um do seu lado, eles são bons demais. Jesus foi a pessoa que mais discutiu com as outras pessoas. Sempre de maneira respeitosa, mas às vezes os cabras diziam: não, dizendo essas coisas o Senhor nos ofende. Está lá em Lucas, capítulo 11. Tem alguém querendo chamar alguém aí? Diga, meu filho, pode entrar. Vai falar com seu pai. Tudo bom? Deu cheiro nele. Então eu fiquei pensando, gente, porque às vezes eu gosto de discutir. Por exemplo, nessa época agora, né, nesses últimos anos, o que tem de crente dizendo que Jesus defendia os bandidos, eu não sei que Bíblia é essa que o povo lê. O que tem de crente dizendo que Jesus defendia os bandidos não é brincadeira. Tá de brincadeira, né? Quando foi que Jesus defendeu um bandido? Ele defendia aquele que se arrependia. O ex-bandido. A ex-prostituta. Vai mais, né? Exatamente. O ex. Quando foi que Jesus disse assim na cruz: olha, soltem são os inocentes, são vítimas da sociedade, solta esse cabra aqui, esse outro aqui. A prova maior foi quando ele saiu tudo lá no tempo. No tempo. Os bandidos lá. Exatamente.
Jesus não passa, Deus não passa a mão na safadeza de ninguém não, rapaz. Deus é justo, Deus não age como o Gilmar Mendes não, que tem referência. Isaías 5:20 eu vejo cumprido na vida de Gilmar Mendes. Aí daquele que ao bem chama mal e ao mal chama bem. Ao certo chama errado e ao errado chama certo. É o Gilmar Mendes. O cara roubou uma bermuda de R$10. Pediu habeas corpus. Está lá na cadeia. Se roubar milhões, você vai solto. Pode ter certeza. Não é de brincadeira. O cara vem dizer que Jesus defendeu bandido. Me mostra na Bíblia. Quantos casos? Nenhum. Então que essa galera não lê a Bíblia, prega um Jesus que não é o da Bíblia. Aí eu fiquei pensando, até que ponto eu posso discutir? Aí eu cheguei à conclusão seguinte, lendo os evangelhos, vocês me ajudem nessa conclusão, se eu estiver errado, podem falar, como sempre podem falar, tá? Claro. Paulo diz assim, para Timóteo evitar as conversas tolas e inúteis. Ele não diz para Timóteo nunca discutir com ninguém, não. Ele até tem que discutir algumas vezes e convencer que os caras estão errados. Não é isso? Paulo diz isso para Timóteo, lá nas 2 cartas. Ele disse, não, quando o negócio for inútil, eu não vou discutir. Mas quando for interessante e a vida da pessoa estiver em risco, eu vou discutir. O que é que a gente está fazendo aqui? Uma discussão, é praticamente um monólogo, eu confesso. Mas é uma discussão também. Nós estamos construindo as ideias. Tá? No catolicismo da Idade Média, eles diziam assim, vocês têm que acreditar nisso. E aí quebraram as pernas quando o camarada lá tinha um aluno chamado Martinho Lutero. Ô professor, mas quem estiver fora da igreja não vai para o céu, não? Você não entendeu. Lembra no filme de Lutero? Aquilo aconteceu. Nulla salus ex ecclesia. Fora da igreja não há salvação. Mas há controvérsia, fulano de tal disse isso. Ousa questionar a igreja, parecia um brasileiro, né? Deu logo uma carteirada no cara, né? Eu sou professor, aqui você tem que se comportar. Brasileiro adora dar carteirada e também receber. Eu dou graças a Deus que não tinha um brasileiro em Bereia, senão Atos 17:11 nunca teria sido escrito. O que é que aconteceu? Paulo estava pregando, ensinando, olha, o Messias é Cristo, é Jesus. O Messias é Jesus. Cristo e Messias são sinônimos, né? Né, Messias? E aí, quando eles terminavam de ouvir, depois de um tempo, Paulo mesmo veio os caras examinando. Mas ele falou isso mesmo. Os bereanos, né? Atos 17:11. E aí, se fosse um brasileiro que tivesse visto, eu penso que ele teria feito o seguinte: vocês estão ficando doidos? Primeiro ia botar o título do cara. O doutor, e encher a boca para dizer. Doutor, feito o Henrique Cristo, que enche a boca para falar. Hoje eu estou ganhando, né? O doutor apóstolo Paulo que falou isso. Porque a gente adora discutir títulos, não argumentos. Quantos eu já ouvi? Você pensa que é quem para falar isso? Eu não penso, não, eu sei quem eu sou pó. Mas eu sou um pó que sabe ler. Essa questão é muito delicada, Falar, né? É muito delicada essa questão, porque eu costumo dizer, em qualquer lugar que eu ando, que se eu estiver certo, eu vou falar. Independente de qualquer coisa, eu vou falar. E tem uma frase que meu pai diz muito e eu costumo levar para onde eu for, que é assim: para que o mal se dê bem, basta que o bem não faça nada, inclusive cale-se. Exatamente. Então, para que eu vou ficar calada se eu sei que eu tenho razão, que eu estou correto? Tá entendendo? Só que existe uma política de cristianismo num determinado local por aí chegando, que o certo agora é você sentar e simplesmente orar. Irmão, não tem jeito, vamos orar. Isso não existe, irmão. Isso aqui vai maltratando você por dentro, entendeu? Isso não, Deus não se agrada disso não. Então, por que eu devo ficar calado? Porque, gente, Deus não está feliz. Isso é errado. Vamos ler a Bíblia, vamos sentar. Sua opinião tem que ser válida, a dele tem que ser válida, a do irmão tem que ser válida. Vamos sentar, chegar num denominador comum e não se calar. Tá entendendo? Aí meu marido sabe o que ele disse? Filha, por favor, você é uma piadinha. Aquele peixe é grande.
Tu tá compreendendo? Aí eu tenho que ficar calado em várias situações. Na cristandade. Às vezes, No meio cristão. às vezes a gente tem que se calar, às vezes, um pouco. Mas Deus me chamou para falar. Só antes de falar, eu pedir a palavra. Sábado eu encontrei com um amigo na lanchonete, muito amigo mesmo, mora no bairro, a gente congregou junto. Enfim, a gente se fala praticamente todo dia no grupo lá de WhatsApp. E ele, hoje agora está com 36 para 37 anos, Fábio, o nome dele é Fábio. E ele agora não se cala. Quando ele vê, a galera agora está defendendo a pedofilia, né? Mas ele vai, ele não tem nada a perder não, nem a vida ele liga. Eu vou família pegar dele. É, e a cura é pancada, só pode ser, né? A cura, né? Lembra aquela história que você falou? Exatamente. Vai ser. Principalmente se for do seu filho. Daqui a pouco ela vai defender eles ainda Aí foi coisa assim. É, uma. Deus bandidos Já Daqui a- mestrado, doutorado, né? Pra mim vai se apresentar. Pois é. Olha, aí a galera daqui a pouco vai dizer que os pedófilos são vítimas da sociedade, né? Ela diz, vai ser vítima da A sociedade. Vitória é uma trouxa. Olhem pra cá, olhem pra cá. Quando a sociedade vê alguém cometendo isso, aí vai ser vítima da sociedade. Capite? Vai ser. Pode ter certeza, sabe brincadeira? O cara mexer com criança. Os próprios bandidos não aceitam, né? Podia dar no presente. Nem eles, Ninguém não. aceita. É. Como é isso? Eles são Diga, ó. encorajados. Pois não, meu irmão. Nesse cenário, eu só me lembro de Mateus 7, que para muitos é o fim da vida. Não judeis para que não sejais julgados. Exato. E aí ninguém quer mais avaliar o comportamento da pessoa, denunciar o comportamento equivocado de alguém, e esquece de todo o contexto que os primeiros Isso. versículos Jesus está dizendo que não julgais um julgamento hipócrita. Isso. E os versículos posteriores está dizendo, e outros versículos, que ele nos convoca como igreja a denunciar, Isso. a realmente Fala do mal. falar, né? Chegar aos falsos apóstolos, falsos profetas. Isso. Essa é, como alguns chamam de a função profética da igreja, de denunciar o mal, o erro. Tá? Agora Jesus foi um. Exato. Gente, eu fico pensando, teologias à parte. Se o Silas Malafaia não tivesse falado sobre o PL 122, Ninguém tá gostando. que Brasil a gente estava vivendo hoje? Ah não, mas hoje ele é heterodoxo, eu concordo. Mas onde é que estão os ortodoxos que não falam nada? Onde estão? Você me diga se tem alguém melhor para falar do que Malafaia lá, ele não perde a linha de raciocínio. Eu fico morrendo de Eu inveja. acho que tinha passado se não fosse aquela confusão toda. Ele que levantou, amigo, o moído todinho. Ele que chamou a atenção, chamou a bola, a responsabilidade para si, disse, toque para mim que eu resolvo. Parece que é um Mario 94. Vocês lembram que ele disse, se der alguma coisa errada, a culpa é minha. Vocês lembram disso? Tá no YouTube. Vocês têm mal o que fazer, né? Mas eu me lembro, tá? Pois é, irmãos. Vamos lá. Olha só, isso casa com a letra G aqui. Ele nunca pregou para agradar as pessoas. Quem pode ler esses 3 versículos aí, por favor? João 6, 67 a 69. Por favor. Antes de você ler. Pessoal, Jesus começou a dizer, né? Nessa pregação aí. Tem multiplicado o pão, está o peixe. Olha, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Que é a doutrina dele. Quem não obedecer, não está agradando a Deus. Aí o pessoal, 5.000 pessoas foram embora, ficaram os 12. Aí Jesus disse assim, por favor, não vá não, para não fechar essa igreja, foi? Vamos ver o que ele disse. Então Jesus interpelou os 12. Gosta de desejar ir embora? Mas Simão Pedro respondeu a ele, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Sendo assim, nós temos crido e reconhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus nunca pregou para agradar pessoas. Ninguém. Ele só tinha vontade de agradar ao Pai. Somente. Mas tem pregador que tem medo E a de vida falar a com verdade, com medo de perder os irmãos. Tem gente que dá o dízimo gordo, né? Isso tem igreja cheia ali. Tempo cheio, não briga não, tempo cheio. Tem pastor, gente, que paga para pregar. Por exemplo, Diga o nome. não vou dizer o nome. Eu quero saber. Sabe onde é que isso acontece? Lá nos Gideões Internacionais, não. Como é o nome do Gideão de vocês? Gideões o quê? Internacionais. Não é esse. Esse é um ministério sério. De distribuição de Bíblia. É os Gideões Missionários de Camboriú, Santa Catarina.
É muito dinheiro lá para pregar lá. Você paga para pregar. Caríssimo. 30 mil, 40 mil. Você paga para pregar. Lá que Feliciano recebeu muito dinheiro ali para pregar. Pois é. E esse preço todo, 30 também. 30, 40. Porque aquele movimento ali é acompanhado por gente do mundo todo. Então o cara que vai para lá, ele é como se ele fosse. Eu vou fazer um amistoso pelo Barcelona. O pessoal vai ver meu futebol e vai me chamar. É aquilo ali. Aquilo ali é uma corja de salteadores. Eu digo sem medo de errar. Entendeu? Jesus não está ali, está todo mundo, menos Jesus. Ele está do lado de fora. Que nem a igreja de Éfeso. Éfeso. Como é o pastor que quer pregar e paga? Ele paga. Não, ele paga para pregar. E você quer se promover. Isso. O marketing. Porque ali ele vai ser muito visto. E aí você é cuidado para fora, muito tempo. Porque tem gente que paga para pregar, mas é correto. Vou explicar a situação. Tu pode vir pregar aqui, tem muita gente que faz isso. Ele vai, do dinheiro dele, viaja, a igreja, aí o pastor diz, muito obrigado, muito obrigado. Volta para casa. Pagou para. Amém. Eu faço isso. Muitos amigos meus fazem isso. E que todo mundo faça isso. Amém. Aí é a história. Ali não. Marco Feliciano, a minha monografia foi sobre ele, tá? Jamais defendendo, é claro, né? Ele ganha dinheiro para fazer propaganda de paletó, de gravata e de relógio. O cara tem uma loja de relógio. Pois é. Que mundo nós estamos? Para o mundo que eu quero descer. Mas é a verdade. Ele ganha lá o relógio, bonitão e tal. Aí, pastor, aqui está seu relógio aqui, tá um relógio de 10 mil. Aqui. Tudo que eu peço ao irmão é que se o senhor lembrar, né? O senhor fala, aí ele dá um jeito de no meio do sermão, Fala do relógio, irmão. o relógio irmão. O pastor também. E por aí vai. Isso é o princípio das dores. Eu conheço coisas piores. A gente que convive com esse povo, eu convivo com pastores de tudo quanto é gente. Eu prego em igreja séria e prego em cada igreja aqui. Eu digo, meu Deus do céu. Tem igreja que eu vou pregar, que aí me passa uma palavra depois, quase 2 horas de culto. A primeira pessoa a falar em Deus sou eu, no culto. É triste. Geralmente eu não volto, geralmente eles não me chamam mais. Graças a Deus. Ou não, né? Bem, e tudo é graça, né? O irmão falou isso também a respeito disso. Isso é corrupção. Aqui, na igreja aqui em Santa Rita, tem uma igreja e o pastor ele contratava pessoas, na hora do apelo levantar a mão. Quando ninguém se pronunciava, levantar a mão. Para encorajar os demais que iam. Tem mais alguém? Vamos dar uma ajudinha ao Espírito Santo, né? Tem mais alguém? Ali na igreja Betel tem um rapaz que quase todo domingo se Minha mente está convertia. muito limpa ali, eu não comecei Aí ele a dar levantava vocês, mais não. não. Aí todo mundo se convertia. Porque eu ia lá eu ia para os cultos lá dele no sábado e no domingo. Quando ele se convertia no sábado, ele se convertia no domingo. Mas era todo final de semana. Já para encorajar aquela galera. Mas só tinha ele, né? Ele não fazia muito tempo. O Soares tinha pira, né? Pra ver. Pode Tá velhinha, né? Teve dando de jeitinho semana passada. Pode ficar vendendo igrejas fechadas aí, né? Como se fosse um hall, né? Porteiro Uma aberto. franquia. Eu vi. Gente, vocês lembram daqueles personagens que tem na TV Tambaú? Filó, Chibata. Tem um bonequinho? Eu não lembro qual era o boneco. O boneco era Chibata. Era Chibata, ó. Então lá na TV Diário, que é a TV de Fortaleza, tem a Coxinha Doquinha, vocês conhecem, né? Bom, então tem a Garda Patrulha, exatamente. Aí tem um programa que é o Tipo São Boca do Ar, que é sangue na TV, mas tem umas Garda Patrulha que é só com boneco, que é um programa cômico. Eu gosto muito daquele programa. Todo dia eu vejo as mesmas piadas e dou risada, né? Aqueles bonecos lá são muito engraçados. Aí tem uma crítica que eles fazem, que o nome dos personagens é Pastor, o nome dele é Pastor e o outro é Pastor Alemão. É um galegão. Inclusive é o mesmo cara que fala as 2 vozes, depois eu fiquei sabendo. E eles falam imitando aqueles pastores da Universal, como diz minha esposa, com voz de fantasma, né? Aí o nome do programa é Fala que eu te ovo. Aí desce um ovo assim ovo de galinha, né? Lá na frente da TV, enfim. Tem um quadro que eu lembrei agora, já deve estar acabando tudo lá, né? Tem um episódio lá que é o seguinte:
liga uma pessoa, pois não, irmã, fala que eu te ouvo. Aí, pastor, eu liguei para avisar que eu sou a mãe de Carminha. Sim, a senhora é mãe de Carminha. Quem é Carminha no jogo do bicho? Quem é Carminha, né? Quem bexiga é Carminha? Pastor, Carminha trabalha com vocês na sede. Eles chamam sede, né? Não chama igreja não, chama sede. Pastor, é porque ela está doente, não vai trabalhar hoje ali. Olha, meu amigo, minha amiga, que mãe responsável. A filha dela adoeceu, não vai trabalhar na empresa, ou quer dizer, na igreja hoje, quando ela trabalha. E é uma crítica muito grande, sabe? Aí diz assim, tá certo, agora eu não estou lembrando ainda não, meu amigo, minha amiga. Se for homem, se for mulher, fala meu amigo, minha amiga, sabe? O que é que a Carminha faz aqui na sede? Pastor, ela não é aquela que desmaia? Aí ele faz assim, corta aí, irmão, corta, não pode isso não, irmão. Pô, não, aí acaba o quadro. Se Chico Anísio estivesse aqui, diria, é mentira aberta. Meu amigo. Vamos encerrar aqui, tá? No 5.5, tem mais duas letras aqui. Letra H, ele sempre se voltou para as pessoas quebrantadas. Então aquela pessoa não importava que crime, que pecado o camarada tivesse cometido. Então ainda hoje é assim. Se ela se volta para Cristo, Cristo recebe, tá? De braços abertos, perdoa, transforma e tudo mais. Quantos bandidos, ex-bandidos eu conheço? Às vezes são seminaristas. Quantos bandidos eu tenho como alunos, ex-bandidos, né? Ex-bandidos. Chega para mim às vezes conversando, aí com lágrimas nos olhos, professor, eu fui um cara muito perigoso, fiz isso. Aí dependendo da pessoa, diga, você está falando isso para eu ter medo de você? Eu não tenho medo de você não. Para começar a rir. Mas Jesus salva, né? Agora aquelas pessoas que eram esses religiosos, falsos religiosos que a gente está falando que existe hoje, sempre existiu, gente. Sempre existiu, tá? Até o nome fariseu ficou maculado, né? Porque fariseu significa separado, é um nome bonito. Mas eles não eram separados. Eles eram um bando de carniça, como diria coxinha, né? Eles eram um caminhão carregado de safadeza. Tá? Letra I. Ele sempre combateu a religiosidade. Eu coloquei só esse versículo, mas o capítulo inteiro aí, Mateus 23, é Jesus dando pancada na liderança, nos falsos líderes de Israel. Nos falsos. Ai de vós, é o discurso de Jesus em Mateus 23. Escribas e fariseus. Aí ele diz, vocês são como sepulcros caiados, né? Por fora, que nem no cemitério, tem uns sepulcros que são lindos, né? De mármore e tal. Então, mas quando eu morrer, ele bota um lugar assim. Do corrente, mas não tem amor do coração. Isso, dá o dízimo até na unha, mas não. Então Jesus sempre combate a religiosidade. E a religiosidade é um perigo que sempre está perto de nós. Sobretudo vocês que são nós, né? Que somos professores de escola bíblica, líderes na igreja, na casa de Deus. Aí é que eu tenho que ir para a igreja hoje por causa disso. Eu tenho que ir. Às vezes acontece. Às vezes o cara não tem que vir para resolver o negócio, está doente, até adoecendo, enfim, está muito cansado. Se fosse optar, ficaria em casa. Acontece, isso não é pecado não. Eu penso que não. Deus tenha misericórdia. Mas isso não pode ser a nossa vida. Nosso sentimento deve ser como o Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossa! No filme Deixados para Trás, em um dos filmes, no filme que tem um arrebatamento, acho que é o primeiro, acho que todo mundo vê esse filme, né? Quando o camarada chega, o piloto, ele tem um amante, né? Ele se converte na grande tribulação, enfim, no meio da trama lá. Aí ele pergunta lá para a filha, eu acho, não é? Onde é que sua mãe mais gostava de ir? Aí ele vai para a igreja. Quando eu vi esse filme, há 200 anos, eu fiquei pensando, para onde eu mais gosto de ir? Para onde eu mais gosto de ir? Tem que ser a igreja, gente. Tem que ser a igreja. Não é pela essa parede. Não pela religiosidade. Eu não preciso explicar para vocês, né? Estou com os irmãos, estou com Jesus no culto, estou cultuando, estou com Jesus em casa, mas não é culto. Culto é quando tem encontro de adoradores. Adoração é toda a nossa vida, culto é reunião, tá? Onde a gente gosta de estar mais?
a gente vê o movimento dos desigrejados, sempre vem algum desigrejado que vê um vídeo meu lá no YouTube, vem falar comigo. Todos eles são arrogantes. O argumento é sempre o mesmo. Todas as igrejas estão erradas, todos os pastores estão errados, são ladrões, mas ele está certo. Aí eu confronto, eu vou perguntando e tal, eu digo, olha, você está com o coração endurecido, o seu coração está cheio de arrogância, isso não existe. Você é tão pecador quanto eu, quanto qualquer pastor. Você tem que congregar, você não é melhor que Deus. Deus manda congregar, a não ser que você não sirva o Deus da Bíblia. Aí começa a relativização, não, mas cara fala de... Vai, ovelha perdida, vai, deixa em paz. Diga aí. Não, pode falar. Primeiras damas. Nessa de congregação, eu estava com uma pessoa recentemente dizendo que agora até nessa onda de congregar, as igrejas não podem ter mais de 100 membros não, porque as igrejas que têm 300, 400, 500, 5 mil membros, estão tudo picado, porque Deus só tem 10% de salvo dentro das igrejas. Umas coisas doidas. O primeiro sermão de Pedro foram 3 mil, depois mais 5 mil. Isso, Pequeno, né? Como é isso? Não é aí no discurso da pessoa, aí o outro dizendo assim, quando falar com essa pessoa, de 10 minutos de conversa, citou 10 nomes, meteu o pau de 10 pastores, só a pessoa que estava certa. Aí é complicado, daí é complicado. Foi não, meu irmão? Bruno, essa questão da palavra discussão, eu acredito que foi deturpada na nossa geração também, essa palavra discussão, sim. A palavra fariseu, como tu disse, tem outra conotação hoje, né? E a palavra religiosidade também foi deturpada, porque a Bíblia em si ela não permite a religiosidade onde a gente se alegra de estar adorando o Senhor pela motivação certa, mas o que a Bíblia proíbe é uma religiosidade, ao meu ver, que beira o ativismo, né? Que a gente às vezes está sem vontade de ir, a gente tem que fazer isso porque o ativismo que nos consome nos torna religiosos. E muitas vezes o que acontece nesse perigo é esse, da liderança, de pessoas, de se tornar religioso. É Marta e Maria, né? Marta e Maria. Eu lembro do próprio Tiago, ele fala que a religião que agrada a Deus é a religião das línguas. E a outra pergunta, não foi uma pergunta dessa, né? A outra questão era sobre a contextualização, só para encerrar. Pois não. Que tu falou de Tiago 1,5. Certo? Eu queria só entender melhor. Por exemplo, um crente. Acontece que a filha dele engravida e aí ele precisa tomar uma decisão depois que isso acontece. Seria equivocado dentro desse contexto de Tiago 1,5 ele pedir sabedoria dele? Não, porque ali pode ser uma provação realmente, né? É porque na minha Bíblia fala provação e tentações. Mas é realmente. Tá contextualização. Tá, então. A questão é, de Tiago capítulo 1, o contexto é, pra gente entender o que é provação e a tentação. Porque a tentação é aquela que vem do diabo e é para nos destruir. E a provação é aquela dificuldade que vem da parte de Deus para nossa bênção, para nossa edificação. E aí com certeza é uma provação, meu amigo. Deus me livre, a filha do camarada engravida, o cara é crente, a menina é crente. Não pode acontecer. Não, com certeza, pede sabedoria. Porque nem sempre o casamento, eu penso, vai ser a melhor solução, não. Ela namorou um mês, o cara nem gosta dela, transaram, ela engravidou. O cara não quer assumir, vai forçar? Não sei. Eu nem tenho filho para saber. E espero que nunca aconteça comigo, mas pode acontecer. Sim. Todo mundo tem um teto de vidro. Mas talvez não seja a melhor, olhando de fora assim, totalmente, não seja a melhor situação, talvez. Não sei. Mas como eu estou dizendo, não tem autoridade, nem filho tem. Ainda. Mas vou ter. Mas eu quero dizer com autoridade que tem 3 filhos que nem sei. Não. Obrigado, irmão. Sobre a tua palavra, eu lançarei meu comentário. Gente, boa noite para vocês. Viu?